Olá, professora Val. Vamos para a nossa quarta aula de português e o nosso assunto de hoje é acentuação. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos ver um pouco sobre tonicidade. Em uma palavra, nem todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade. Há uma que se sobressai às demais, sendo pronunciada mais fortemente. Esta sílaba é chamada de tônica. As sílabas pronunciadas de forma mais fraca são chamadas de átonas. Vejamos alguns exemplos. Felicidade. Nessa palavra felicidade, dá para perceber que nós não pronunciamos todas as sílabas com a mesma intensidade. Nós colocamos uma força maior na sílaba tônica, que no caso dessa palavra é o da. Nós levamos mais tempo pronunciando esta sílaba. Vamos às próximas. Amor, da mesma forma. Vida, lâmpada, café. Então, tonicidade trata das sílabas tônicas. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente e sílaba fraca são as demais sílabas, que são pronunciadas com menos força. Posição da sílaba tônica. Em relação à posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas, elas possuem a última sílaba tônica. Então, quando vamos descobrir qual a sílaba tônica de uma palavra, nós contamos sempre do final para o começo da palavra. Arroz, última sílaba, ros, é a tônica, é a forte. Então, ela é uma oxítona. Sofá, última sílaba, fá. Sonhar, última sílaba, que é a forte, nhar. Feliz, sílaba tônica, lis. Sabiá, última sílaba, tônica, a. As paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Exemplo, leite, última sílaba é o té, penúltima, lei. Ameixa, última sílaba, chá, penúltima sílaba, mei. Sábia, última sílaba, bia, penúltima sílaba, sa. Juventude, última sílaba, de, penúltima sílaba, tu. Mesa, última sílaba, za, penúltima sílaba, me. Então, paroxítona, penúltima sílaba é a forte. E a proparoxítona é a antepenúltima forte. Então, contando do final para o começo, câmera. Ra é a última sílaba, me é a penúltima sílaba, can, antepenúltima sílaba, sendo esta a sílaba tônica. Pássaro, da mesma forma. Térmico, também a antepenúltima sílaba, sendo a tônica. Fábrica, também. Então, percebam que essas palavras, as proparoxítonas, elas precisam ser, no mínimo, trissílabas. Ter 3 sílabas, para que se possa contar. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Acentuação gráfica. Nem todas as palavras recebem o acento gráfico, mas não deixam de ter sílaba tônica. Vamos aqui, ó. Mala, ela não está graficamente acentuada, mas ela sim possui uma sílaba tônica que nós percebemos no momento da fala. Solidez, também não possui acento gráfico, mas possui uma sílaba tônica perceptível. Batata, o primeiro tá é a sílaba tônica, não possui acento, mas percebe-se pela pronúncia que essa é a sílaba tônica. Há regras que estabelecem a colocação do acento gráfico, é o que veremos a seguir. Vamos às regras dos monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S e O, seguido ou não de S. Revisando, monossílabo é aquela palavra que possui apenas uma sílaba. Vamos lá, primeiro exemplo. A ou as, pá, mas. Recebe acento, é monossílabo tônico, graficamente acentuado. É ou es, pés, fé, da mesma forma. O ou os, nós, vós. Todos monossílabos tônicos, neste caso aqui acentuados. Oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a ou as, é ou es,
o ou os, em, ens. Vamos usar os exemplos. A ou as, só faz, Amapá. És ou és, cafés, você. O ou os, cipós, vovó. Em, alguém, ninguém. E ens, parabéns. Então, última sílaba tônica, acentuada, são as oxítonas. Paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, exemplos, fácil, difícil. N, exemplos, hífen, glúten. Terminadas em R, exemplos, açúcar, ímpar. Terminadas em I, seguido ou não de S, exemplos, táxi, lápis. Terminadas em US, exemplos, vírus, bônus. Terminadas em X, exemplos, tórax, fênix. Terminadas em exemplos, álbum, fóruns. Terminadas em uns, exemplos, álbuns, prótons. Terminadas em PS, exemplos, bíceps, fórceps. Terminadas em an, seguidas ou não de S, órfã, ímã. Terminada em ão, seguida ou não de S, órfão, órgão. E terminadas em ditongo, história, espécie. Ou seja, acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, N, R, I, seguido ou não de S, US, X, uns, PS, an, seguido ou não de S, ão, seguido ou não de S, ditongo. Para ajudar na fixação, eu coloquei aqui uma pequena observação. Não se acentuam as paroxítonas que terminam em A, E, O, N e ENS, porque essas são as regras das oxítonas. Se a palavra termina em A, E, O, N e ENS e é paroxítona, ela não vai ser acentuada, porque senão haveria um choque de regras. Vamos aos exemplos. Mesa, paroxítona terminada em A, não se acentua, porque a oxítona terminada em A é acentuada, né? E outros exemplos, este, carro, fogem, ferrugens, ok? Vamos agora para a regra mais fácil de todas, que são as proparoxítonas. A regra diz simplesmente que todas são acentuadas. Vamos a alguns exemplos. Lâmpada, câmara, tâmara, máscara. Então, não tem muito o que se discutir. É proparoxítona, todas recebem acento. Lembrando, proparoxítona, a antepenúltima é acentuada. Então, ela precisa ter no mínimo 3 sílabas. Regra para acentuação dos ditongos abertos. Acentuam-se os ditongos abertos ei, el, oi, tônicos das palavras oxítonas e dos monossílabos. Prestem atenção, palavras oxítonas e monossílabos. Exemplos, papéis é oxítona, última sílaba é a forte. Chapéu, oxítona, última sílaba forte. Herói, oxítona, última sílaba é a forte. E céu é um monossílabo tônico com ditongo aberto, então ele é acentuado. E não se acentuam as paroxítonas com ditongos abertos. Exemplo, ideia, heróico. Antigamente, essas palavras eram acentuadas, mas agora não recebem mais acento. Então, só repetindo, não se acentuam as paroxítonas com ditongos abertos. Em si, a primeira regra diz que são as oxítonas com ditongos abertos que são acentuadas, oxítonas. E as que não se acentuam são as paroxítonas. Regra para a acentuação dos hiatos. Lembrando que é um hiato, o encontro de duas vogais, que na separação silábica, cada uma fica em uma sílaba diferente, né? Acentuam-se o I e o U tônicos dos hiatos sozinhos ou com S. Vamos lá. Ba-u. Esse U é tônico, ele é acentuado. Da-i. I tônico, acentuado, do hiato, né? País. I tônico, acentuado. Ele está seguido de S. Juízes. I tônico, fica sozinho na sílaba, acentuado, do hiato.
Agora, juiz, por que não é acentuado? Porque, vamos ver o que é que diz a regra. Acentuam-se os I e U tônicos dos hiatos sozinhos ou com S. Juiz, o I não está sozinho, ele está com que letra? Letra Z, então ele não vai receber acento gráfico. É a sílaba tônica, o is é juiz, mas o acento gráfico não é utilizado nessa palavra, porque o I não está sozinho e nem está seguido do S. Próximo ponto. Não se acentua I seguido de NH. Exemplo, rainha. Temos um hiato, ra, na separação silábica, né? Fica rainha. Esse I não vai receber acento porque ele está seguido de NH. Próximo ponto. Não se acentua o antecedido por ditongo das paroxítonas. Exemplo, feiura. Nós temos o ditongo, fei. Em seguida, temos a letra U, formando uma sílaba sozinha. Feiura. Ele não recebe acento. E último ponto, não se acentua as vogais repetidas. Exemplos, vou, creem. Antes eram acentuadas com circunflexo na primeira letra, na primeira vogal. Hoje não recebe mais acento. E por último, vamos aos acentos diferenciais. Como a palavra já está dizendo, é para diferenciar uma palavra da outra, para não causar confusão na frase. Primeiro, exemplo, vou pôr o jantar. Este pôr é verbo, então ele vai ser acentuado, acento circunflexo. Peça por mim. Esse por, ela é uma preposição, então não recebe acento. Por verbo recebe acento, por preposição não recebe acento. Próximo exemplo, você pode abrir a porta, não recebe acento. O verbo está no presente, o verbo poder, né? Então, presente não recebe acento. Você pode abrir a porta, o verbo está no passado. Então, para eu diferenciar pode de pôde, presente e passado, o passado recebe acento circunflexo. Os verbos, as conjugações, ele tem, eles têm. Singular não recebe acento, mas para eu diferenciar o verbo tem, ele vai receber acento no plural. Ele tem, eles têm. A pronúncia, obviamente, é a mesma, mas na escrita eu tenho que diferenciar com o acento circunflexo. Da mesma forma, ele vem, eles vêm. Singular e plural diferenciados pelo acento. E forma e forma. O acento ele é utilizado para evitar ambiguidade. Temos aqui uma frase, uma expressão, a forma da forma. Então, se eu quero diferenciar uma palavra da outra, eu coloco o acento circunflexo para tornar o som fechado e diferenciar do aberto. Obrigada a todos. E nosso próximo assunto, separação silábica. Façam a inscrição no canal e Deus abençoe a todos. Fui!